Oi, gente, tudo certo com vocês? Bom, comigo tá tudo ok. Você tá tudo ok, amor? Espero que vocês estejam bem. A gente tá aqui hoje, tô aqui com o Rafa, pra gravar como foi o primeiro mês do Miguel. Eu coloquei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você estar me seguindo. Se vocês queriam saber como foi o primeiro mês do Miguel, muita gente votou que sim. Principalmente pelo fato da gente estar sozinhos cuidando do Miguel, sermos pais de primeira viagem e já ter feito essa loucura. Então a gente tá aqui pra contar pra vocês como foi. Lógico que não estou produzida, porque o Rafa é muito ocupado e eu também, então não tava batendo o horário pra gravar, então não deu tempo e esse foi o horário que a gente teve. E é isso. Se vocês querem saber, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá. Bom, pra começar, o Miguel nasceu no dia 6 de maio. Eu vou gravar o relato de parto e tudo certinho, mas eu preciso de tempo pra fazer isso. O Miguel nasceu no dia 6, tá? E aí a gente ficou... Ele nasceu no domingo 10 para 7 da noite. Aí a gente ficou segunda, terça de noite a gente saiu. Terça de noite a gente saiu do hospital, da maternidade. E na quarta de manhã eu já senti que o Miguel não tava muito bem, que ele tava um pouquinho quente. Daí a gente mediu a febre dele e deu uma febrezinha baixa. Só que aí... Passou. Oi? Passou. Passou muito rápido, então eu achei que não fosse nada. A gente achou que era muita roupa. E tava muito calor também. Aí, quando foi quinta, ele foi no retorno pediátrico, né? Aí ele foi liberado do retorno, ele tava bem, não deu febre, não deu nenhuma alteração nele. Aí a gente voltou pra casa, ele foi, tomou a vacina, voltou pra casa. Quando foi na quinta de noite, ele tava com febre de novo. Aí eu já fiquei super preocupada, né? Comecei a chorar, porque recém-nascido não tem febre. E aí a gente foi pro hospital, e lá ele ficou em observação. Depois de um tempo a gente descobriu que ele estava doente, tá? Ele tava com pneumonia, uma coisa grave, porque ele era um recém-nascido muito novinho, ele tava com 4 dias. Então já entrou com tratamento, remédio e tal, e teria que ficar no hospital basicamente 10 dias. Na sexta, que foi o que a gente ficou o dia inteiro no hospital, que foi um hospital público, o Rafa ficou lá comigo. Na verdade não pode, só pode um acompanhante, mas aí eles deixaram o Rafa ficar. E eles conseguiram colocar a gente no quarto sozinho, porque o Miguel era muito novinho e tal. Aí, o que aconteceu? O Miguel tava com dificuldade respiratória por causa do catarro, ele tava ficando muito cansadinho, não tava circulando ar no pulmão, né? Aí eles resolveram colocar o Miguel na UTI, porque lá ele ia ter um tratamento melhor, alguém pra acompanhar certinho, porque não pode faltar oxigênio no cérebro. E depois disso a gente ficou, eu fiquei 6 dias na UTI, né? Foi. Aí o Rafa ficou sem estar junto. Esses 6 dias eu fiquei na UTI com ele, foi difícil. Foi muito difícil porque eu tava, além de eu estar no puerpério, eu não tinha o Rafa e alguns momentos foram difíceis, ter que furar ele, alguns exames, ele ter que ficar com aquele caninho, ter que ficar com um negócio na jugular. Vou colocar uma fotinha pra vocês verem, que ele teve que fazer um acesso aqui porque como ele era muito novinho, não tinha veia direito, o remédio precisava, não podia parar, né? Daí estourou a veia do pé. E aí, desses 6 dias, ele foi melhorando. Foi muito difícil, mas eu tava ali sozinha. Então, eu fui fazendo... Só que assim, lá na UTI, as meninas faziam tudo. Elas que dão banho, elas que tiravam a fralda, tudo elas que faziam. Aí, quando deu 6 dias, a gente desceu pra enfermaria. Lá na enfermaria, tinha outras crianças que estavam doentes. Nesse hospital público ficam mais 3 crianças, são 4 crianças que ficam no quarto, mais outras mães. Era muito movimentado, não era o mesmo cuidado que eu tive lá na UTI, então eu tinha que dar banho nele sozinho e tal. E o Rafa não podia ficar lá também. E pra mim ia ser muito difícil, porque o Miguel era muito pequenininho, ele era um bebezinho. E lá nos outros quartos eram crianças, então, tipo assim, não tinha com quem eu deixar o Miguel pra ir poder tomar um banho e tudo mais. E aí foi que a gente decidiu transferir o Miguel pro hospital particular, porque o meu plano cobria o Miguel durante esse primeiro mês. Quando deu esses 6 dias, a gente ficou mais um dia, só que na enfermaria, e aí eu transferi o Miguel pro hospital particular. E lá ele ficou mais 7 dias, e o Rafa pôde ficar comigo no hospital particular, ele já ficou num quarto, e aí foi só pra terminar o resto do tratamento, e tudo ficou bem. Será que ele tá chorando? Acho que não. Vai lá. E aí o Rafa ficou esses 7 dias comigo no hospital, então foi só eu e o Rafa. E também a gente não ficou recebendo visita por causa do risco pro Miguel, né? Conta como foi, amor, esses 7 dias pra você no hospital, dormindo no sofá do hospital. Foi melhor do que quando tava na UTI, né? Porque era muito ruim que eu tinha que ficar indo só no horário de visita. Meia horinha só.
nos 2 horários. Né? Aí era melhor, assim, né? Comparado com o que tava antes, era melhor, porque aí eu conseguia ver, ajudar no que precisava. Verdade. Eu passei meu primeiro dia das mães na UTI sozinha. Foi bem ruim essa parte. Mas aí depois disso ele saiu numa terça-feira, ele saiu do hospital. Aí ele teve um retorno numa quinta e um retorno num sábado. Aí ele tava bem, a gente teve que continuar alguns tratamentos em casa, como inalação, limpar ele com sorinho pro catarro sair. No retorno na quinta ele voltou, tava bem, aí a médica decidiu marcar outro retorno no sábado. Aí eu e o Rafa, a gente andou pensando, porque em Prudente, a gente mora em Maringá, né? Em Prudente a gente tava na casa dos meus pais, né, amor? E a gente achou que tava um pouquinho ruim, tanto não pra eles ou de estar lá na casa deles, mas porque todo mundo queria ficar indo ver o Miguel, todo mundo tava ansioso pra conhecer ele, porque ele ficou muito pouco tempo em casa, ninguém conseguiu conhecer ele. E aí ele não podia receber visita, lá em casa era mais movimentado, tinha mais gente, e as coisinhas dele estavam todas aqui, no quartinho e tal. Então eu e o Rafa, a gente ia ficar, mesmo se o Miguel não tivesse ficado doente, eu ia ficar algumas semanas na minha casa, porque eu achei que eu fosse precisar de ajuda e tudo mais, eu ia ter minha mãe, meu pai. E aí eu e o Rafa, a gente decidiu vir pra Maringá. Então no sábado, após a consulta do Miguel, eu e o Rafa, a gente conversou com a pediatra e ela falou, não, eu acho que realmente é o melhor pro Miguel vocês ficarem só vocês três, porque daí o contato é menor com outras pessoas, né? E aí foi que a gente decidiu vir pra Maringá e ficar com o Miguel sozinhos, nós dois, pais de primeira viagem, sem nenhuma ajuda. E aí, amor, como que você acha que foi esse primeiro mês? Foi tranquilo? Foi. Eu também acho que foi. Tranquilo, assim. Não sei. É que assim, a gente escutou muito quando eu contei que eu tava grávida que bebê muito difícil, bebê dá trabalho, bebê isso, bebê aquilo, não tem como, tem que ter alguém pra ajudar e blá blá blá. E assim, realmente é muita coisa pra fazer com o bebê, porque o bebê, ele demanda uma atenção muito grande de você. Ele, tipo assim, você tem que parar as coisas que você tá fazendo no meio, por causa do bebê. Noites que você vai passar em claro, né, porque o bebê não dorme. Até porque também a gente acaba não dormindo, mesmo que o bebê tá dormindo, porque você fica com medo dele, sei lá, se machucar, não sei, você fica com medo e aí você não dorme direito. Querendo ir ver toda hora. Você acha que... Eu mesmo acordei já achando que ele tava engasgando. Então você... Também eles acordava, ia perto dele assim, colocava a mão aqui assim, pra ver se ele tava respirando. E às vezes acontece, tipo, deles pararem um pouco de respirar, de ficar com a respiração bem devagarzinho. Aí também eles chegavam assim, ficava olhando, aí depois ele dava... Aí ela ficava sossegada e conseguia sair de perto. Mas pra dormir, os primeiros dias pra dormir foi difícil, assim, porque a gente fica olhando assim e fala, tá dormindo? Será que tá tudo bem? Ainda mais por ele ter ficado doente, né? A gente ficava... No começo a gente ficou muito de cima, assim, aqui. Não, ficava vendo febre, vendo a respiração. Aí aconteceu até um negócio engraçado, porque tava meio calor quando a gente veio. Aí eu ficava com ele no colo e a Tamires perguntava, ele tá quente? Aí eu não sabia. Aconteceu várias vezes já. Eu não sabia se ela tava perguntando se ele tava com febre. Não, na verdade tava frio, né? Tava frio. Aí ela perguntava, ele tá quente? Aí eu não sabia se ela tava perguntando se ele tava com febre ou se ele tava com roupinha suficiente. Aí ela chegava, amor, o Rafa tá quente? O Rafa não. O Miguel tá quente? Aí eu falava, mas como assim? Ele tá com febre ou você tá com roupa? Aí eu falava, não, ó, ele não está com febre e ele tá com roupa suficiente. Mas a gente mediu a febre dele várias vezes aqui em casa. Várias vezes, nossa. E tipo assim... dá medo ficar sozinho sem ter ninguém que tenha experiência. Mas é super tranquilo, por outro lado. Eu acho que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa escolha. Eu acho que foi o melhor. Eu também não, porque a gente aprendeu muita coisa também. Ah, com certeza. Com isso, porque assim, a gente não sabia. Eu não sabia trocar fralda direito. Eu nunca tinha trocado fralda assim, tipo, e aí assim... E eu acho que a nossa parceria é muito importante também. Porque por mais que eu fico em casa nesse momento e o Rafa tem as obrigações dele fora de casa... eu acho que você fica com ele de madrugada, se você tiver que ficar, você troca a fralda, se você tiver que trocar, enquanto eu preciso lavar louça, enquanto eu preciso fazer comida, ou você vai lá e lava a louça, ou você fica com o Miguel e eu vou lavando roupa. Sempre assim, tem uma eu não gosto de usar a palavra ajuda porque o Rafa meio que faz a obrigação dele como pai. Mas eu sei que eu tenho uma certa sorte de ter uma pessoa, um homem, do meu lado que pensa assim e que ajuda, sabe? Mas com relação a isso, foi muito natural também. Porque a Tamires, ela tenta, como eu posso dizer, fazer tudo mesmo. Você tenta chegar e tipo, não, pode deixar, eu faço tal. Mas tem coisa que eu mesmo, às vezes, eu quero, tipo, pego, não, pode deixa que eu faço tal. Tanto por participar, né, porque eu quero ficar perto dele também, eu quero lidar com ele.
E pra dividir mesmo. É que cada você um fazer um pouco. Mas você não faz só a parte da brincadeira também. Você cuida dele mesmo. Mas também é bom porque, sei lá, um dia, não sei daqui quanto tempo, às vezes vai acontecer, tipo, dela não tá aqui, tipo... Precisar viajar. Precisar sair, qualquer hora, assim, eu vou precisar ficar com ele. E se eu não fizer isso agora... Você não vai saber depois, não vou saber exatamente. quando precisar. E também, desde sempre, antes do Miguel mesmo, a gente sempre foi muito assim, a gente foi vendo, morando junto, o que cada um sabia fazer melhor. Ou o que cada um gostava. No caso do Rafa, por exemplo, ele lava a louça. A louça é praticamente todinha dele, eu dificilmente lavo louça. Então já é uma coisa que, né? Agora, outra coisa que é muito ruim de bebezinho, que é uma coisa que pegou muito, é ela vai passar roupa e isso é ruim, porque lavar roupa de bebê tem que ser na mão, na máquina, na minha máquina não dá pra lavar. E tem que passar roupa, porque senão corre o risco de ter alguma coisinha, né, um bichinho ter pousado lá e passar alguma coisinha pra pelinha do bebê, que é muito sensível. Ah, com 20 e pouquinhos dias, eu não lembro, acho que foi 23 dias, o umbigo do Miguel sangrou. Você lembra? É. Porque o umbigo do Miguel caiu com 7 dias. E aí, né, você continua passando o alquinho e tudo mais, e a gente acabou parando de passar o alquinho porque achou que tinha fechado. Porque diz que quando cai primeiro e depois fica sangrando, fica sujando, aí quando para de sujar, de ficar com a sujeirinha, que é o sangue meio pisado, uma sujeirinha meio preta, diz que é porque fechou. Aí a gente limpava tipo, toda hora, cada vez que trocava a fralda a gente limpava e tal. Aí foi sujando menos e a gente foi limpando menos. Aí eu tava com ele na cama, assim, já era tipo 2 horas da manhã, brincando com o Miguel, fazendo ele soltar pum, né, fazendo uma massagenzinha. E quando eu tirei o bodezinho dele e abri, tava tipo cheio de sangue o umbigo dele. E ainda saindo sangue. Saindo sangue, sabe? Ele tava pleno, assim. De boa, assim. De boa. Aí, tipo, eu surtei. Nossa senhora. Eu surtei, mas uma coisa que acontece é que eu surto e o Rafa, por mais que ele surte internamente, ele me ajuda muito, porque eu surto, assim. Aí eu não preciso ligar meu pai. O Rafa, amor, ele tem pediatra daqui a algumas horas. Ele tinha pediatra no outro dia de manhã. Era a noite anterior da primeira consulta pediátrica que ele foi aqui. Aí eu falei, não, calma, né? Porque a Tamisa eu acho que precisaria levar em pronto-socorro, alguma coisa tipo de emergência. Eu fiquei super preocupada. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu não sei, mas eu acredito que... Aí eu liguei pro meu pai, que eu tava desesperada. Aí eu falei assim, mas não é normal sair esse tanto de sangue e tal, do seu sair. Mas porque Porque não tinha acontecido com ninguém, assim. Anormal, não foi. Porque realmente não... A quantidade de sangue que sai depois que cai o umbigo é pouco, não chega a sair sangue. Tipo, você não vê a sair sangue. O sangue saindo, você vê a sujeirinha preta, sangue seco. Sangue seco, quando aconteceu isso, saiu o sangue mesmo, tipo, ele deitado, o sangue escorrendo assim na barriguinha dele. É assim, meio feio, mas... mas aí a gente levou ele no outro dia na pediatra e tava normal. E nunca mais aconteceu. E depois disso também a gente continuou limpando e realmente fechou. E agora a gente até parei. Não corre mais, dias depois... Só pra tirar a sujeira mesmo, que fica no meio. Dias depois que aconteceu isso, já parou de sangrar. Só que sangrou aquela vez. Não, sangrou um pouquinho depois, né? Só que foi bem um pouquinho. Não, muito pouco. Mas de sangrar... Uma coisa assim, a gente ainda não achou uma pediatra fixa pro Miguel, só que a pediatra que a gente foi, que tem dia no meu plano, né, porque o primeiro mês do plano cobria, talvez a gente vai continuar acompanhamento com ela, é bom porque ela tem um WhatsApp, então qualquer coisa que você tenha medo, você pergunta pra pediatra do seu bebê. Então é outra coisa que auxilia você a ficar sozinha com o seu bebê sem precisar de ajuda de outra pessoa que tem experiência. Porque quem melhor vai te, conduzir é a pediatra, porque ela vai saber o que fazer. Por exemplo, depois disso, do umbiguinho do Miguel, ele teve umas bolinhas no corpo. Muitas bolinhas, começou a surgir muitas bolinhas no corpo dele, vermelhinha, parecia uma alergia, sabe? Começou um pouquinho no rosto, aí sumiu, aí depois voltou pro peito, aí teve uma parte que ficou bastante. Aí o que eu fiz? Eu tirei uma foto, mandei pra pediatra. E o narizinho dele também ficou congestionado um pouco. Aí eu fiquei super preocupada. Falei, meu Deus do céu, esse menino não pode ter pneumonia de novo e tal. Aí ela falou assim, você passa tal pomadinha e faz, nas bolinhas e faz inalação nele e tal. E é normal, explicou o que era. Falou que era normal, porque a pele dele é sensível, que o útero era protegido e tudo mais. Então, assim, é uma vantagem ter o número da pediatra pra você perguntar a qualquer hora. Lógico que ela não vai responder na hora, mas já é uma ajuda. A gente nem precisou ir em nenhum lugar das bolinhas. A gente não precisou levar ele. A gente mora, inclusive, muito perto de um postinho aqui em Maringá. Se precisar, a gente pode levar ele. Só que não aconteceu de precisar levar por causa do contato com o pediatra. Sim. E aí ela passou o remédio, a gente passou e resolveu e ele não tem mais. E agora, mudando um pouquinho o assunto, a parte assim de dar banho, trocar fralda, que todo mundo tem muito medo. Dar banho, trocar fralda, limpar o umbigo, trocar de roupa, cuidar do bebê, assim...
Eu achei muito tranquilo, acho que foi tudo muito natural. É lógico que a gente às vezes dá umas gafas, assim, tipo, ele tá com a cabecinha assim, a cabecinha dele cai. Ou vai colocar a roupinha e machuca um pouquinho, porque a roupinha, ele se mexe muito, ele odeia trocar de roupa. É, isso que eu ia falar. De todas essas coisas que ela falou, de tomar banho, trocar fralda, limpar o umbigo, a pior de todas mesmo é trocar de roupa, porque ele odeia muito. Odeia. É igual usar touca, ele não usa touca de jeito nenhum, Odeia, ele não fica aí. Colocar o body nessa parte aqui colocar os bracinhos no buraco do body. É a pior parte. Ele fica muito bravo. Assim. Depois que passa daqui de cima, ele fica de boa. Só que a fralda, ele nunca deu o Miguel trabalho, é muito tranquilo, assim, ele não teve muita cólica, ele teve bastante gases, assim, agora também ele teve um pouquinho de... Não conseguia fazer cocô. De gases, passou também, né? Remedinho de gases. Mas é normal isso. E o Miguel não é nem que dá muito trabalho, porque ele fica... Problema não, uma coisa muito boa, na verdade, é que ele fica muito acordado. Então, à noite, ele acaba dormindo mais. Só que a gente aqui também não tem uma rotina de dormir cedo toda noite. Não, a gente nunca foi de dormir cedo, mas meio que ele se adaptou à nossa rotina, na verdade. A verdade é. Que é muito importante, você conseguir fazer o bebê se adaptar à sua rotina. Só que aí, o que acontece? De dia é o horário que eu tenho pra fazer as coisas. E o Miguel, ele demanda muita atenção, porque ele não consegue, ele não gosta de ficar parado. Ele quer ou ficar no colo andando vendo as coisas, ou você tem que ficar brincando com ele, colocar um brinquedinho que ele fique vendo. Alguma coisa que ele fique vendo. Quem me acompanha no Instagram dele já sabe disso. Mas aí você acaba perdendo um pouco de tempo, porque você tá lá lavando roupa, aí ele vai e chora, aí você tem que ir lá parar, oi, filho, você tá fazendo comida? É a mesma coisa. Quando o Rafa tá aqui, é mais fácil, porque daí eu consigo fazer e tal. Só que quando o Rafa tá fora de casa, aí não dá tempo, né, de fazer. Mas isso é muito tranquilo também. Tá sendo, com relação a isso, pelo menos... que eu percebo assim, que tá sendo bem natural. Bem natural. Né? A gente já aprendeu mais ou menos o que distrai ele, o que deixa ele, que ele fica tranquilo, tipo, por exemplo, de deixar no quarto dele, ele não fica muito ainda. Ficando no bebê conforto perto da gente, a gente fazendo as coisas mesmo, só de ficar perto da gente ouvindo qualquer barulho que a gente esteja fazendo, tipo, de barulho de pia, de mexer nas panelas assim, ele já fica quieto, por estar perto da gente. Quando ele fica no quarto dele... Quando ele fica no quarto sozinho, ele não gosta de ficar. Ele não e gosta. ele dorme menos também quando ele tá sozinho. Agora, quando ele tá no bebê conforto, perto da gente, ele dorme bastante. É muito difícil ele dormir sem a gente estar perto. Porque aí, às vezes, a gente coloca e fica, mexe com ele, fala, brinca com ele, aí ele dorme. Só que aí, 5 minutos, ele acorda e chama, né? Aí a gente tem que ir de novo, mexer com ele. Aí, ele não dorme muito no quarto dele ainda. A gente tentou. A gente tentou, mas a gente não conseguiu deixar ele a noite inteira porque a gente tem medo. E a gente nunca colocou ele pra dormir na cama com a gente. Esses dias a gente falou, não, vamos... É que ele dorme no carrinho, não sei se você já falou. Ele dorme no carrinho do nosso lado na cama. Lá da nossa cama, no carrinho, no Moisés. E ele dorme lá. Ele tranquilo, ele dorme de boa assim no carrinho. Aí esses dias a gente falou, vamos tentar pôr ele no quarto dele, né? E aí, o que aconteceu? Acho que ele engasgou. Um pouco antes, assim, ele tava deitado no Moisés, a gente falou, quando ele dormir, a gente põe ele no quarto dele pra ver se ele fica. E aí ele gorfou, e ele deitado, ele gorfou, e a gente tomou um susto, assim, e falou, acho que hoje a gente não vai colocar ainda, não. Não, mais pela gente do que E até por porque, ele, às vezes, assim, igual, são picos. Nem é pico, nem é muito adaptação e fase. Que eu falei isso no meu Instagram também. E assim, o Miguel, nas primeiras semanas que ele tava aqui, ele tava dormindo a noite inteira já. Agora ele não tá, mas ele tá começando a dormir tipo 2, tem dia que ele dorme 4 horas da manhã e dorme a manhã inteira. Então ele mudou um pouco a rotina dele agora. Então imagina, pra mim é muito mais fácil ele estar do meu lado da cama e ele chorar e eu pegar ele pra dar mamar, do que eu sonolenta, ter que ir até o quarto dele no berço, escutar ele chorar, que a gente às vezes dorme pesado. É difícil escutar ele chorar de longe. E aí, no quarto dele, amamentar, depois ficar um tempo com ele, é muito difícil. Então eu prefiro que ele fique no meu quarto por enquanto. Aqui mesmo, o apartamento é pequeno, os quartos são próximos, a gente até fica com a porta aberta quando ele não tá no quarto junto com a gente. E a gente também tem a babá eletrônica. E, tipo, a gente teria tudo que precisava pra ele poder dormir no quarto dele. Só que ainda assim é difícil, né? É difícil tanto de medo, é mais uma adaptação nossa, com certeza, do que dele. Eu acredito que ele não... tipo, às vezes a gente fica desesperado e ele tá lá, tipo, assim. Igual do umbigo que falou, ele tava lá, a gente viu o sangue na barriga dele, a gente ficava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E eu olhava pra ele e ele tava lá, quieto, não sei, aparentemente não sentindo nada. E depois dessa do umbigo, aconteceu outra coisa que eu percebi que, nossa, a gente tá conseguindo lidar com isso como pais que estão sozinhos com o bebê. Então essa é a prova de que a gente realmente consegue e tá conseguindo. Que foi o quê?
uma gafe nossa que eu percebi que é muito comum depois, porque a gente ouviu várias pessoas lá falando. O Miguel caiu. Ah, meu Deus, que desespero que foi. O Miguel, a gente coloca ele no bebê conforto, e o bebê conforto caiu, né, numa altura baixa, né, menor que a altura dele. E aí o bebê conforto caiu, e o Miguel não caiu no chão. O Miguel caiu em cima do bebê conforto, e o bebê conforto virou. Então ele virou no chão, né, o Miguel, de barriguinha pra baixo, e o bebê conforto em cima dele. O Rafa tinha acabado de colocar ele. E tava fazendo comida. Era tipo 8h30 da noite, assim. Aí o Miguel caiu e a gente começou a chorar. Aí eu fiquei desesperada. O Augusto pegou ele, a gente ficou muito desesperado na hora. É muito assustador, assim, porque você fica se sentindo culpado. Assim. Mas dá muito desespero na hora. Você queria pegar ele e ficar com ele no colo pra te acalmar. Eu queria pegar ele e ficar com ele no colo pra me acalmar. E aí eu rezava e eu falava, meu Deus, não pode acontecer mais nada com esse menino. Porque dá muito medo. Porque foi um tombo e ele é muito sensível. O bebê é sensível. E aí a gente ficou tipo, meu Deus, o que a gente já faz? O que a gente faz? Aí eu falei, não, calma. Aí procura na internet onde tem que levar e tudo mais. E um lugar que tinha que levar era longe, não tinha como a gente ir, porque tava de noite e tal. E aí, o que aconteceu? Eu liguei pro lugar, como que é? UPA? Não, antes eu liguei na UPA. Aí, lá eles falaram, olha, a gente não pode te dizer nada, porque como foi um tombo e ele chorou na hora e tal, mas depois ele ficou bem, ele mamou normal, não aconteceu mais nada, não sangrou, só teve um queimadinho aqui, porque relou no tecido, né, do bebê conforto, e ficou um vermelhinho aqui. Só que ele tava bem. Mas a gente ficou muito preocupada, a gente queria ter certeza de levar ele, né? Aí como não tinha como eu ir, eu liguei lá no SAMU, e aí você passa a informação pra eles. Uma coisa que eu achei muito ágil aqui em Maringá, porque eles chegaram super rápidos. Eu falei, eu tenho um bebezinho de 40 e tantos dias. Ele tinha já, né? Já tinha passado um mês, já. Já tinha passado um mês, 43 dias. Aí eu falei assim, ele tá aqui, ele caiu de tal altura. Daí era com a médica que eu tava falando. Aí a médica achou melhor mandar uma ambulância. A ambulância veio até aqui e levou a gente até a UPA, que é o pronto-socorro, né? Chegou lá, só que demorou pra caramba, tipo, demorou muito, porque como não era grave, eu não sabia que eles fazem umas fichinhas, tipo, por ordem, assim, quem é grave, quem não é. Demorou muito, a gente chegou em casa, era 2h pouco da manhã, né? Só que aí o médico foi, atendeu ele, aí falou assim, o seu filho tá bem, ele tá bem. Aí eu falei, mas se ele tiver alguma coisa e tal, se sangrar, ele falou assim, olha, não vai acontecer isso, ele tá bem e tal, ele tava bem acordado, Miguel, o médico até ficou elogiando. Nossa, mas ele é muito esperto pra idade dele, não sei o que. Eu falei, meu filho. Mas aí a gente saiu de lá e o médico só passou um remédio que se ele chorasse muito por ser dorzinha, né? Que ele falou, imagina a gente bate alguma coisa já fica com dor. Imagina um bebê que é mais sensível. Então pode acontecer dele chorar por dor. Você dá, mas só se precisar e só durante o período de 5 dias. E não aconteceu também dele ter. Mas assim, foi a nossa atitude, assim, de ligar, ir atrás e tal, por não ter ninguém aqui pra socorrer a gente, porque se fosse lá imprudente, tinha meu pai pra levar, entendeu? Tinha a mãe do Rafa, tinha outras pessoas pra ajudar a gente. E aqui a gente tava sozinho. E foi uma situação que eu vi que é um pouquinho mais difícil, porque a gente teve que ligar, esperar e ficar agoniado. Só que a gente conseguiu resolver, deu certo, passou. Miguel acho que ele nem lembra. Quer dizer, ele não lembra, mas tipo assim, a única coisa que é engraçada que a gente percebeu é que depois daquele dia o Miguel aprendeu a chorar. Porque o Miguel nunca foi uma criança que chorava, assim, nas primeiras semanas. Era só agora ele dá um... Pra nada. Pra nada, E ele é meio dramáticozinho, assim, mas acho que todo bebê gosta de um colo, faz o bico. Mas tirando isso, o Miguel não chora. E a chupeta, eu gravei um vídeo e eu postei no meu IGTV. Pra quem não me segue lá no Instagram, tá lá. E eu acho que eu vou fazer isso, os videozinhos mais sem edição, mais de rotina, eu vou postar lá no IGTV, porque eu acho melhor. Ou IGTV, eu não sei como que é. Porque eu acho melhor do que ficar postando aqui no YouTube, são videozinhos mais rápidos também e menos detalhados. Então, se vocês quiserem acompanhar mais rotina, mais o Miguel, vai lá no meu IGTV. E é isso, o que mais que você quer acrescentar, amor? Não sei, não. Acho que é isso, tá sendo de boa. Miguel é um bebê muito tranquilo. Muito sereno. E tá sendo de boa pra mim. Muito guloso. Nossa, gente, Miguel mama pra caramba. Mas eu vou gravar um vídeo de amamentação, explicar tudo o que aconteceu. Porque é lógico que aconteceram várias outras coisas. Mas referente a... não, eu falo assim, de outros temas de vídeo. Tá. Nada referente a esse tema. Tipo, como é um mês com o bebê, o primeiro mês, se é difícil e tal. Mais os detalhes. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam ter tido uma noção.
o que a gente quer, o que eu pelo menos quis passar mais com esse vídeo, acho que o Rafa também, é que é muito simples cuidar de um bebê sozinho. Simples assim que eu digo, dá pra fazer, entendeu? Dá pra você cuidar do seu filho sozinho sem ter ajuda. Se você tá de atestado, se você fica em casa, se você tem um marido que é parceiro. Então, acho que dá sim, é tranquilo. E o resto é natural, você vai aprendendo. Eu tenho certeza que tem muitas outras coisas que a gente precisa aprender ainda. Cada dia é uma nova surpresa, cada dia é uma nova felicidade, né? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver qualquer coisinha que vocês querem saber, é só vocês deixarem aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês. Se vocês tiverem ideias para temas de vídeos também, coloquem aí embaixo que eu vou gravar o vídeo pra vocês, tá? Sobre maternidade, sobre qualquer outra coisa, qualquer outro assunto vocês podem perguntar. Se você tá chegando agora no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação para vocês receberem os vídeos, ok? Me sigam nas redes sociais que vai aparecer aqui, para vocês também estarem vendo como é a nossa rotina, ver mais de pertinho o Miguel, que ele é muito fofo, gente, ele dá muita risada, ele é muito lindo, ele é maravilhoso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o joinha de vocês aí se vocês gostaram. Beijo. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!